Dedico à congregação e a todos que estão ouvindo esta voz com a Shalom do Criador. Shalom! É uma honra estar aqui para mais uma oportunidade que o Todo-Poderoso nos concede nesse ao cair da tarde. Hoje nós vamos estar comentando da 27ª porção semanal da Torá, Parashá Tazaria, significa semeai, significa conceber. Esta Parashá, esta porção, ela encontra-se no livro de Vaikra, capítulo 12 até o capítulo 13, Passuque 59. Uma Parashá do livro de Levítico, capítulo 12 até o capítulo 13, Passuque, versículo 59. Essa Parashá vai tratar um lado feminino da nossa consciência, uma Parashá extremamente feminina, que trata da Tahará HaMispahá, que é a purificação da mulher após o parto, a proteção e a lei acerca do leproso. Nós vamos estar tratando dessa magnífica porção. É um pão da vida, é um conhecimento, é uma libertação para as mulheres, uma libertação para aquela pessoa que encontra-se leprosa, né? A lepra, ela não é só na pele, mas em várias partes da vida da pessoa ela se encontra quando a pessoa adquire esse mal. Nós vamos tratar, tá bom? Dessa maravilhosa magnificência do Eterno. Vamos falar da proteção da mulher também, né? É um lado feminino que o Eterno concede e que é uma Parashá que vai tratar aí do lado feminino hoje. Também vamos falar do Terrelim 29, Salmo 29, Salmo 34. Vamos comentar amanhã 2 Reis 4:42, 2 Reis 5:19, Moderai, que é Marcos 15:1, Marcos 16:20. Então, é uma Parashá recheada de pão, né? Pão da vida do Criador. Bendito sejas tu, Adonai. A casa é sua. Seja muito bem-vindo ao Todo-Poderoso nesse ao cair da tarde que o Eterno traz para a sua pessoa, para o seu povo, o povo que tem temor às suas escrituras. Hoje é 5 de Iyar, 5.784 anos do segundo mês do calendário do Criador. Hoje também são 4 de Shaval, 1445 anos do calendário de Maomé. Bendito sejas. Uma Parashá que as nações não aderem a essa Parashá, né? E a gente deve conter, deve proteger a mulher, deve proteger a sua criação também, suas criações, e proteger acerca da pessoa que está leprosa, né? O ser humano leproso, ele tem a sua forma de techuvá, ou seja, de se purificar ao Criador e voltar a ser uma pessoa normal, né? Sem medo, sem frustrações, sem angústias, sem nenhuma mácula na alma e também na carne. Eu sou o Parush Cláudio Ben Levi, aqui da congregação Beit Levi, aqui da cidade do Norte Fluminense, do estado do Rio de Janeiro, Macaé. Também hoje nós vamos contar com a 20ª contagem do sangue do povo hebreu, que é uma mitzvah, né? Um mandamento que o Eterno concedeu ao seu povo da Páscoa para cá, né? Também estamos se aproximando da Páscoa, a segunda parte da Páscoa, que é agora dia 22 de abril, né? Quem não pôde fazer a peça no dia 24 de março, vai ter a oportunidade no dia 23 de abril para fazer a Pessá.
Muito bem. O Eterno é o nosso pastor e por isso nada nos pode faltar. Ok? O Eterno é o Todo-Poderoso, ele trabalha com a sua justiça e certamente ele vai trazer a purificação para o seu povo, o povo que vive a sua kadosh instrução. Muito bem. Antes de a gente dar início, nós vamos fazer aqui a oração da irmã Ana. Vamos estar tratando dessa oração, 25, 26, 25. Oração de Ana. Rogamos-te que desaste com poder e grandeza da tua destras as ataduras do cativeiro. Aceita o clamor do teu povo, ó temido. Exalta-nos, purifica-nos, ó muito poderoso. Rogamos que preserves como a menina dos olhos os que defendem a tua unidade. Abençoa-os, purifica-os, outorga-lhes com a tua justiça benevolente, contínuo galardão. Tu que és o mais alto e kadosh, guia teu povo consagrado com a abundância da tua generosidade. Tu que és a exaltada unidade, volta-te para o teu povo, que sempre recorda a tua santidade. Aceita as nossas orações e ouve os nossos clamores, ó tu que conheces o encoberto. Bendito seja o nome daquele cujo honroso reino é eterno. Oração de Ana, agora em hebraico. Ana Berroat Gedulat Minerra Tatit Celular, Cabel Renata Merra Sagaveno Tarareno Norá, Nagbor Dorshei Yehuderra Kevavat Choren, Barahen Taharem Hashametz Katerra Tamid Golem, Hassim Kadov Berov Tuverral Nehal da Terra, e assim Gelmechá Perez Erequere Kerushaterra, Shavateno Cabez Mascateno Oito Talumoto, Baruch Shekevut Maroto Leolam Vaed. Baruch Hashem, bendito seja o Todo-Poderoso. E antes de eu fazer a oração de Yehuda e também do nosso seja, o do teu agrado Criador, e o Kadish, eu vou lavar as mãos. Baruch Hashem, Elohim Elohim, Betlat Yadai. Bendito seja o Espírito do nosso Criador e que essa santificação do mandamento, ordenasse lavar as mãos. A tribo de Judá diz: ser valente como o leopardo, leve como a águia, ágil como o servo e forte como o leão, para cumprir a vontade de teu Pai que estás nos céus. E ele dizia: o descarado irá para o inferno, e o recatado para o jardim do paraíso. Seja do teu agrado, eterno nosso Criador, eterno nossos pais, que o teu sagrado templo seja reconstruído brevemente em nossos dias. Que nos seja concedido a porção da tua Torá, para que possamos cumprir os estatutos da tua vontade e te servamos de todo o coração. Kadish e Tigadal. Exaltado, santificado seja o grande nome do Criador. Yud Reva Vhe. Amém. No mundo que o Eterno criou por sua vontade. Queira ele estabelecer o seu reino e determinar o ressurgimento da sua redenção. Apressar o advento do seu ungido, Yeshua. Amém. No decurso da vossa vida, o vosso dia, decurso da vida de toda a casa de Israel, prontamente em tempo próprio, dizei amém. Seja o seu grande nome, bendito eternamente para todos sempre. Seja bendito, louvado, exaltado, agradecido, honrado, elevado, excelentemente adorado o nome do Todo-Poderoso. Bendito seja amém. Acima de todas as bênçãos, hinos, louvores e consolações que possam ser proferidos no mundo, dizei amém. Sobre Israel, seus sábios, seus discípulos, discípulos de seus discípulos, sobre todos que estudem diligentemente a Torá nesse kadosh lugar, em qualquer outro lugar, haja para ele e para vós grande shalom, bondade, favor da paz do Criador que está no céu e na terra, dizei amém. Que haja shalom abundante na manada do céu, vida, fartura, remissão, consolo, libertação, cura, redenção, perdão, expiação, descanso, salvação para nós, para todo o povo hebreu, dizei amém. Aquele que firma shalom nas alturas, com a sua benevolência e consideração sobre nós, e sobre todo o teu povo de Israel, e dizei amém. Baruch Hashem, bendito sejas tu, Adonai. Kadosh, 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 Adonai de Sebaot,
Baruch Shekevut Marotolho Leovaed. Eu disse, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda honra e toda energia pertence ao Eterno. Amém. Muito bem. Agora nós vamos para Terrelim 29. Salmo 29, vamos abrir. Salmo 29. Nós vamos fazer a Tahará Hamishpará com o Salmo 29. Terrelim 29. Pela mão direita, um Bereshit, né, um número 2. Pela mão esquerda, um Tet, número 9. A raiz desse capítulo é um 11, né? É uma equidade e voltando a um Bereshit, ou uma verificação. Então, esse Terrelim vai nos purificar de toda angústia e de tudo aquilo que lançaram sobre nós de forma indireta, ou até mesmo diretamente. O Eterno vai fazer a limpeza, tá? Da carne, da mente e também do nosso rua, para que nós podemos se alimentar da boa palavra. Terrelim 29. Terrelim 29 diz assim: dai ao Criador, ó filhos dos poderosos, dai ao Criador honra e beguvurá, honra e força. Número 2, dai ao Criador a honra devida a seu nome. Adorai o Criador na beleza da sua Kadoshim, da sua santidade. 3, a voz do Criador ouve-se sobre as suas águas. O Eterno de honra troveja. O Eterno está sobre muitas águas. Dalet 4. A voz do Eterno é poderosa. A voz do Eterno é cheia de majestade. Re 5. A voz do Eterno quebra os cedros. Sim, o Eterno quebra os cedros do Líbano. Vav 6. O Eterno os faz saltar como um bezerro. O Líbano e Sirion como filhotes de búfalos. Zaim 7. A voz do Eterno separa as labaredas do fogo. Rete 8. A voz do Eterno faz tremer o deserto. O Todo-Poderoso faz tremer o deserto de Kadesh. Tet 9. A voz do Eterno faz as corças darem cria. Desfolha os bosques, e no seu templo todos clamam a sua honra. Número 10. O Eterno se assentou sobre o dilúvio. O Eterno se assenta como rei, perpetuamente. 11. O Eterno dará força ao seu povo. O Eterno abençoará o seu povo com shalom. Então, a raiz desse capítulo é que o Eterno, ele dará força ao seu povo, uma vez que o seu povo vibra a justiça do Eterno. Tá? Então, toda pessoa que vibra a Torá, pratica as leis, os estatutos e os mandamentos, essa pessoa ganha a força divina e abençoará, será abençoada e vai também emitir bênção e shalom a todos os envolvidos. Então, o Terrelim do Criador 29 é que toda a nossa fala causa uma energia de beguvurá, de força, de poder,
Então, a nossa linguagem deve estar em santificação contínua. Né? É um terrelinho voltado para as pessoas que estão no caráter de lepra, né? E ele faz limpar toda energia do tissaria, né? Da lepra, da forma de conceber uma força, né? Então, quando a gente se santifica, a gente obtém a força do Criador. Muito bem. E a gente tem aí a adoração ao Yud Reva Verre, que é o nome do Criador, né? Na beleza da sua Kadoshim, né? Porque saber o nome do Eterno é até fácil, mas o que é válido é nós praticarmos o nome do Criador continuamente, de manhã, à tarde, à noitinha também, né? E a voz do Eterno se ouve sobre as suas águas, né? O Eterno troveja está sobre muitas águas. Então, o Eterno está em toda a palavra. Toda a palavra é o próprio Eterno. Então, devemos se santificar para que a gente conceba, né? A gente venha conceber uma boa criação, uma bênção maravilhosa, né? E não problemas e angústias. Shalom. A voz do Eterno é cheia de majestade, isso é verdade, né? A voz do Eterno tem a sua magnificência e poder. A voz do Eterno quebra os cedros, sim, quebra os cedros do livro, que são uma forma de entendimento grande, né? Altiva, grotesca, enfim. Ele, através da sua força e poder, da sua voz, ele realmente quebra aí a altivez dessa consciência do Líbano. Faz soltar como bezerros, Líbano, Sirion e como filhotes búfalos. Né? A voz do Eterno separa as labaredas do fogo também. A voz do Eterno faz tremer o deserto de Kadesh, certamente. A voz do Eterno faz as costas darem cria, desfolha os bosques no seu templo, todos clamam a sua honra. Isso é uma grande verdade, né? A questão do Eterno fazer a transfiguração das coisas. Agora nós vamos estar comentando do Terrelim 34. É um Terrelim maravilhoso, com 7 passuques, tá bom? Que o Eterno vai nos ajudar nesse Alcaí da tarde. Louvarei ao Eterno em todo tempo. O seu louvor está continuamente na minha boca. A minha alma se honrará no Criador. Os mansos ouvirão e se alegrarão, certamente. Engrandecei ao Eterno comigo e juntos exaltemos o seu nome. 4. Busquei ao Criador, ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. 5. Olharam para ele e foram iluminados. Os seus rostos não ficaram confundidos. 6. Clamou este pobre. O Eterno ouviu e o salvou de todas as suas angústias. 7. O anjo do Criador acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Baruch Hashem, bendito sejas toda, por essa grandiosa oportunidade que o Senhor nos cuida de nós, né? Nesse momento que estamos em guerra espiritual, guerra física, né? O povo hebreu, o povo cananeu, o povo de Israel, atualmente está em conflitos emocionais, físicos e espirituais. Lá em Israel, irmão Kraus, não somente em Israel, em todos os lugares do mundo, as nossas almas estão tendo aflição, guerras, conflitos, ameaças pelo inimigo, né? O inimigo perdeu a batalha para o Criador e os últimos momentos do inimigo na terra, ele fará o possível para atingir as almas do Criador, que somos nós. Então, as aflições de Israel atualmente
lá, Benjamim Netanyahu e todo o povo lá do Israel atual, o sionista e o Israel de várias vertentes do judaísmo, estão em aflições, em guerras. Todos os países ao seu redor não gostam de Israel, odeiam a tribo de Jacó, né? Pela questão do despeito, né? O que é o despeito? Despeito é uma vontade que a pessoa tem de ser você, ou de ter o que você tem, mas não pode ter. Então, o nome que se dá a isso é o marido da inveja. O nome dele chama despeito. Então, despeitar é querer ter as coisas de Val e não pode ter. Então, essa pessoa tem um ódio mortal de Israel porque o Eterno abençoou Jacó, né? Quando a gente tem uma bênção, uma casa, um saco de cimento, ou lá o que for, foi por mérito, porque trabalhou, porque orou, né? Então o Eterno abençoou aquela pessoa. Não é por isso que a gente deve ter inveja, despeito, porque fulano tem e eu não tenho. Então Jacó, ele brigou com um anjo lá no vale de Jaboque, todo mundo sabe disso. Jacó, ele foi escravo do sogro dele 18 anos, praticamente 20 anos. Então Jacó passou por várias lutas para ter os bens que ele tem hoje. E os seus filhos, que são o próprio Israel atual lá, as 12 tribos, que também não estão lá, estão espalhadas aqui como nós. A unção que a gente tem, a dignidade que nós temos, é um mérito que nós adquirimos com o tempo. Nós adquirimos no trabalho, com sofrimentos, sofrilanute, né? Sofrimentos. Nós adquirimos por mérito. Tudo que nós temos hoje, na nossa casa, na nossa consciência, foi por sacrifícios. Ninguém aqui ganhou nada de mão beijada. Então, os inimigos do povo hebreu têm inveja e despeito do povo hebreu hoje. Então, por isso, essa perseguição, fofocas, trabalhos, como o Eterno me mostrou, devido a estar nesse processo, que você já sabe o que é. O Eterno me mostrou trabalhos feitos, incrível. Porque a pessoa quer ter aquilo que você tem. Para você ter aquilo, você tem que lutar para ter aquilo. Não é, irmão Val? Não consegue dar de mão beijada, não, né? De mão beijada eu nunca vi dizer. De todo jeito, né? De todo jeito. Então nós precisamos se calçar agora nos Terrelins 29, esse 34 que nós estamos lendo aqui, vamos ler agora do 8 ao 22, entendemos essa paraxá conceber, paraxá tazaria, Levítico 12 até o 13, né? Esses dois capítulos, nós vamos tratar hoje de como a mulher vai se purificar depois do parto, né? Essa paraxá hoje ela é extremamente feminina e depois ela termina com a alma leprosa. Nós vamos tratar disso hoje, né? E a nossa purificação é o Salmo 29, Terrelim 34, e nós estamos em guerra, né? Não é só lá em Israel que Israel está sofrendo guerra, mas todos nós aqui que somos da Torá sofremos também essa guerra, né? Aflige nossas filhas, filhos, tentam afligir a gente de alguma coisa. Somos criticados, zombados. Hoje me chamaram, sabe de quê? Mas eu fiquei sério. Bin Laden. Eu andando de bicicleta e um carro cheio de mulheres me gritando Bin Laden. Mas Bin Laden é aquele terrorista que explodiu as duas torres gêmeas lá nos Estados Unidos em 2011. Aquele rapaz do Afeganistão que depois os Estados Unidos matou ele. Era um terrorista.
Então passou um carro cheio de mulheres me gritando atrás de mim, eu pedalando na frente, Bin Laden, Bin Laden, né? Mas eu relevei porque eles não têm a ciência da minha veste espiritual. Ele não sabe o que está falando, né? Eu não amaldiçoei nem nada, também não fiquei com ródio nem nada, porque eu sei que na visão do mundo, um homem barbudo, ou ele é mendigo, né, nos dias de hoje, Sabe? ou ele usa entorpecente, né, maconheiro, ou hippie, descendência de cigano e hippie, ou ele é mendigo, ou ele está desgostoso da vida. A mente do povo hoje, se vê um hebreu, é essa. Porque na mente delas, o homem de cabeça raspada e brinquinho, esse é o homem bom e verdadeiro para elas. Né? Mas é uma perversão de valores e também não entrou no meu coração, eu até achei engraçado. Para mim não está me dizendo nada. Contando a palavra do irmão, há 3 para trás, eu fui no Espírito Santo para subir. Quando eu entrei dentro do olho, tinha um casal sentado ali da frente. Ele olhou para mim assim e falou: o senhor está ligado na sua cabeça, vai me tratar de uma maneira, porque é essa que tu vê, né? Um grande respeito. Que bom, Por favor, o senhor está de parabéns, pai da minha avó. que bom. E tudo em choque. Parabéns, isso é bom. Então vibrou uma alegria, vibrou equidade. E aquela alma que estava próximo do irmão leu uma benfeitura, que você estava bem feito. Né? Ela sentiu ternura, sentiu alegria em ver a sua aparência. Né? Isso, eles que não me conhecem, né? Lá dentro do Espírito Santo. Aham. Isso, né? Ah, em Guaçuí. Aham. Eu tive o olho para sair para casa da minha tia. Ele está sentado na rua, olhou para mim assim, falou: seu pai de parabéns. Eu falei: você com todo respeito. Viu que bom. E também aquela região lá de Guaçuí e a região de São José do Calçado, lá é uma região que o pessoal é bastante educado também. Não é como aqui na região daqui. O povo lá é melhor para se lidar, né? Do que aqui nessa região aqui. Mas ficamos alegres, né? Por essa alegria, essa benfeitoria do Eterno. Então, estamos em guerra, tá? E essa guerra é uma energia que é proclamada pela ignorância das pessoas que não vivem em Shalom. Porque nós estamos em Shalom e bem. Então, não é porque a pessoa está com conflitos internos, que nós vamos absorver essa ira deles. Não. Nós vamos se manter íntegras, almas reluzentes de Torá, se apegar no Terrelim 34, 29, 26, se apegar na palavra, praticar ela e manter o azeite e a chama acesa dentro de nós. Isso é a nossa praticidade com Bíblia, com o Eterno, com a vontade do Criador. E a única coisa que a gente orienta a nossa congregação é se precaver dos intempéries, dos malfeitores, dessa angústia que eles vivem. Porque a pessoa que te oprime, né? A pessoa que oprime, ela quer, ela concebe, ela passa para você o que ela proclamou, o que ela formou dentro dela. Então essa paraxá tazaria significa conceber ou semear, né? É a mesma coisa de você criar algo, né? Então, quando uma pessoa cria guerras, cria conflitos como o Hamas, que é uma luta grande,
o Elão, né, que é o Irã. Elão, ele vai atacar Israel a qualquer momento, que é o Irã, né? É a descendência do rei Assuero, a descendência da turma de Amã. Então, eles têm ódio de Jacó até os dias de hoje, né? Nós sabemos disso, porque a filiação de Jacó matou mais de 30 mil de Elão na época de Esther. E eles querem revidar até hoje isso, né? Que Esther ganhou todo o reinado, Mardoqueu, o tio, ganhou também, e todo o povo israelita mataram aqueles homens. Então eles têm ódio da gente até hoje. Eles querem essa vingança, entende? Então a guerra lá, atualmente, de Irã com Israel, é sobre aquela questão da forca de Amã, que eles caíram na própria forca, tentaram liquidar os homens, mas os homens de Israel mataram 30 mil deles naquela semana. E essa espinha está engasgada neles até os dias atuais. Então, por isso, o povo de Israel lá, atualmente, são detestáveis. Ninguém gosta de Israel e volta lá. Todo mundo quer o pescoço de Israel. Então, nós que sabemos disso, nós temos que se consagrar ao Criador, se precaver, prestar atenção quem está te chamando no portão, tá? Por causa de atentados, que pode suceder, com que o Eterno nos livre disso, desses malfeitores. Muito bem, vamos continuar com a leitura de Salmo 34, agora o versículo 8. Provai e vede que o Eterno é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. Observe-se que o 8, a gente tem a forma de provar que o Eterno é bom, né? Pela questão da confiança. Então, quando nós temos confiança no Criador, a gente vai entender que o Eterno vai trazer o Tov, o bom, um rayon, um dia maravilhoso para nós. Tá bom? 9. Temei ao Eterno, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Então, quando a gente tem temor ao Criador, nada vai faltar para a gente. Ainda que haja falta de algo físico, mas o Eterno proverá essa falta. Nós sabemos disso, tá? É um gatilho para algo até melhor do que aquilo que você imagina, né? Então, quem tem temor ao Criador, nada vai faltar para essa alma. Isso é verdade mesmo. Eu sei porque eu fiz prova disso agora em 2011 até 2012. Eu fiz um ano de prova sobre esse versículo aqui. E não tem só aqui no Salmo 34, tem em outras partes da Bíblia. E realmente, eu fiz foi lá em casa. Eu estava, irmão Val, irmã Maria, sem dinheiro para fazer compra. E eu fui e falei, Eterno, eu sei que isso existe. E eu estou sem dinheiro para fazer compra e eu preciso fazer compra hoje. Se realmente tu és comigo, eu vou lá no Hortifruti, vou pegar para pagar depois, o senhor vai liberar. Menino, eu fui lá no Hortifruti, o dono falou, se quiser levar tudo, pode levar. Eu comprei fiado, sem o dono me conhecer, e fui para casa, eu não aguentava carregar compra, sacola de compra, de tanta fruta e legume que eu comprei. Então, eu fiz essa prova e realmente aconteceu. Tá? Realmente aconteceu, eu fiquei bobo. Depois, fiquei até freguês dele lá, né? Agora ele fechou, o Hortifruti está trabalhando embarcado, esse rapaz. Mas eu fiz essa prova e aconteceu. Então, realmente, quem tem temor ao Criador, isso foi na Malvinas. Eu saí da Aroeira, fui na Malvina, o cara me vendeu lá e eu fui embora para casa. Eu não aguentei levar essa sacola, estava queimando os dedos de tanta legume que eu levei para casa. Legume e fruta. Né? Então, a gente precisa... Eu tive que dar... isso mesmo, eu dei 2 viagens. Levei sacola, umas 14 sacolas, e eu voltei lá para a imagem. Eu não estava aguentando, estava até cortando o dedo. Então, a gente precisa
ter fé, irmã Maria, no Criador, que Ele vai dar a resposta. Hoje eu estou mais ou menos com 18 a 19 dias de jejum. Então são 57. Então no final do mês de maio eu termino, entrego para a gente comprar a nossa Kombi, né? Para a gente não depender de carro, ônibus, essa coisa que está aí, e de repente se surge uma coisa a gente tem que correr, e a nossa Kombi tem como resgatar a gente para outro lugar, para Porciúncula ou outro lugar. Então eu vou comprar, eu não, o Eterno vai comprar Kombi para nós, lá, ou em São João de Meriti ou em Belo Horizonte, né? Aí vai depender do financiamento, qual que vai aprovar, né? E não só por isso, mas para a gente libertar as falanges de Chedins que estão aplacando sobre os nossos filhos, sobre as nossas filhas, né? Sobre pessoas que a gente ama também. Então, esse sacrifício é para isso, para que o Eterno olhe dos céus e veja a nossa bondade para com os seus e dê a bênção para nós, né? Muito bem, número 10. Os filhos dos leões passam necessidade, sentem fome, mas aqueles que temem ao Criador não têm falta de coisa alguma. Isso é verdade. Vinde, meninos, ouvi-me, eu vos ensinarei o temor do Criador. 12. Quem é o homem que deseja a vida, que quer muitos dias para ver o bem? Versículo 13. Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem o engano. E esse versículo 13, nós aqui não fazemos isso. Nós estamos livres disso, não é? A nossa alma nunca teve esse costume. Mas a gente sabe que as nações têm de ter uma língua enganadora, né, irmão Val? E isso é terrível, né? Porque estão ensinando Bíblia ao contrário e a situação é extremamente... eu não tenho nem palavras para dizer, né? Guarda a tua língua do mal, os teus lábios de falarem o engano, né? Então, muitas pessoas estão com o rudo engano que está em 2 Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses tem o espírito do engano que o Todo-Poderoso enviou para as almas rebeldes que não querem ouvir a sua instrução aqui, a sua palavra. Não querem ouvir. E isso é algo terrível, porque vai vir uma cobrança fortíssima para essas almas. Versículo 14. Aparta-te do mal, faz o bem, procura a Shalom e segue-a. Então, isso é o que nós estamos fazendo. A gente já se apartou da energia maligna. O que é, irmã Maria? O altar do mal, o altar do maligno. O altar do maligno ou do mal O altar do maligno ou do mal é o não ouvir, o não praticar a Torá do Eterno. Então, quando a gente não ouve a Torá do Eterno, não pratica as instruções e principalmente fica na roda de pessoas que não praticam, a gente tem, que o Eterno nos livre disso, um laço com o mal. Então, o mal é não praticar a Bíblia. Quando a gente pratica a instrução da Bíblia, a gente aparta-se da energia do mal. Tá bom? E assim a gente vai entender fazer a benfeitoria, o bem, praticar boas obras, né? E procurar a Shalom. Procurar a Shalom é procurar o 7º dia, porque Shalom é plenitude. Shalom significa Shabat. E procurar o Shabat e seguir o Shabat.
Então, o versículo 14 é seguir o Shabat conforme ele determina, né? Essa é a nossa meta, seguir o sétimo mandamento para a gente conseguir o nosso Shemini, que é o oitavo dia. Foi a paraxá da semana passada que nós tratamos, né? O paraxá do oitavo dia, que quando a gente pratica os 7 dias da criação, é formado dentro de nós e fora também um oitavo dia energético. Praticamente uma nova alma a gente ganha, né? A gente fica elevada, a gente ouve coisas acima da nossa compreensão, vê, sente, tem sonhos, tem visões, dá vontade de criar coisas, máquinas, livros. É formado uma sabedoria tamanha em você, um entendimento, quando a gente forma o sétimo dia. Então, isso forma-se um oitavo dia energético, espiritual, físico. Isso é muito importante. Versículo 15. Os olhos do Criador estão sobre as justas, os seus ouvidos atentos a seu clamor. Quem é a pessoa justa? A pessoa justa é aquela pessoa que faz as duas atividades. Faz a justiça, faz a bondade. Recebe a bondade, recebe a justiça. Então, esse tipo de ser humano é denominado nas Escrituras como alma justa. Então, a alma justa é aquela que não erra, aquela pessoa que procura fazer o bem sempre, não prejudicar o próximo. Então, esse tipo de alma o Eterno observa atentamente e procura sempre estar com ouvidos atentos ao que essa pessoa justa clamar, né? É muito importante nós compreendermos isso. Versículo 16, a face do Eterno está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória deles. Observe que será um processo de careta. Quem pratica o mal, o Eterno já dá a sentença de careta. O que é carete? Carete é a sentença de corte da alma. O Eterno vai não só cortar essa alma do mundo vindouro, mas toda a memória que essa pessoa construiu lá atrás, de ontem para trás, será também apagada a memória dessa família inteira. É incrível, tá? Porque ele pratica o mal, como Amã, né? Amã estava armando uma cilada para Mardoqueu, ele não suportava Mardoqueu, Amã. Né? E não só ele, mas os 10 filhos foram para a forca. Né? Parece que no Shabat ele foi para a forca, Amã, meio-dia de Shabat. E no domingo, meio-dia, os 10 filhos foram para a forca, não por decreto do rei Assuero, mas pelo decreto da rainha Esther. A rainha Esther mandou matar os 10 filhos de Amã também, no outro dia. Olha só que coisa. Então, esse passuque aqui é fundamental. Que quem pratica o mal, quer prejudicar você, o Eterno vai desraigar essa alma e a memória desse povo também da terra. Tá? Outro homem que também estava querendo aniquilar Moisés foi o Doeg, um dos sacerdotes ali, que estava fazendo um complô contra Moshe e desviou 250 sacerdotes de Moisés, que ficaram contra Moisés por fofoca de Doeg. Né? Então, existe sempre pessoas que maquinam o mal para você não vir aqui na congregação, não praticar a palavra. Olha, não vai lá não, isso lá não tem ninguém, fica aqui conosco. Não ouve ele não, porque aquele rapaz está maluco, ele só prega Velho Testamento, ele não fala do novo Deus, né? Só fala do velho, então não ouve ele não, hein? Ele deve estar ficando maluco.
Vocês têm que vir para o lado de cá, porque para o lado de cá está cheio de gente, está próspero, né, irmão Paulo? Lá tá bom, né? Mas, será que tem comunhão com o Criador, irmã Maria? Aí é que tá. Será que nós podemos confiar nesse sacerdote? Perigoso. Vamos sondar a casa a vizinhança desse sacerdote e perguntar como que é a vida desse sacerdote. Né? A minha pode ler toda na Aroeira, todinha. Pode falar do meu nome todinho aqui no aeroporto, na Aroeira inteirinha. Pode ir lá. Porque eu ando reto. Então, estou tranquilo. Agora, será que você pode confiar nesse sacerdote? É complicado, hein? É muito complicado. Vamos lá. Versículo 17. Os justos clamam, o Eterno os ouve e os livra de todas as suas angústias. Por que, irmã Maria, o justo tem angústia? Porque nós vivemos num mundo de injustiça. Ainda que a irmã Maria está em Kadoshim. Irmã Maria é uma alma obediente, shalom, irmã, que está em Kadoshim, santificação. E a Sitrahará, que é uma energia contra o Espírito Eterno, trabalha para ela quebrar a Torá. Mas o Eterno está observando o desenvolvimento da alma dela contra esse Sitrahará, essa alma terrível que prejudica a gente e faz de tudo para a gente sair da santificação. Não é só a irmã Maria. Irmão Cláudio passa a mesma coisa que a irmã Maria. Eu acho que a irmã Valdo também, né? Irmã Eunice deve passar também. Não é só você que passa a aflição e a angústia, irmã Maria. Irmão Cláudio também passa a mesma coisinha que a irmã Maria passa. Por quê? Porque nós estamos no altar da justiça. Então, como nós somos justas, almas justas, nós sofremos um pouquinho a mais do que o próprio ímpio aqui na terra. Porque a gente está no altar de equidade, de shalom, de, como se fala, pureza. Meu olhar é puro para a irmã Anísio, para a irmã Maria, irmã Valdo. Olhar puro, meu olhar é um olhar de fraternidade, não é um olhar de cobra, entendeu? E por isso a gente sofre dobrado por isso. Porque a gente está no altar que a mente da gente está em equidade, mas o mundo não está. O mundo está com maldade contra ti. Ele não olhar para a gente, o Criador não olhar para nós, a gente doer, dá dor de cabeça, Dá uma série de fatores. Eu sempre fui uma criança e um jovenzinho na época obediente. Eu só comecei a andar sozinho com 16 anos na rua. Até com 15 anos eu só andava na rua com a minha mãe. E nunca fui em baile, ela não deixava ir. Se eu fosse, tinha que ir com ela, ou com as minhas irmãs mais velhas. Então, essa é a diferença. Então, eu fui criado nesse sentido de respeitar a palavra do mais velho e não passar para lá. Eu não posso entrar naquela porta de aço lá. Não é minha. Se eu entrar lá, o cara vai atirar em mim ou pode ter um pitbull lá dentro. A sociedade hoje não respeita o limite da porta de aço. Ele quer entrar lá na sua intimidade e quer tomar aquilo que não lhe pertence. Então, nós temos a angústia, irmã Maria, porque nós estamos no altar da equidade, como essa arca da aliança aqui, com dois malais, um tocando a asa com o outro para vigiar a Torá noite, dia e de noite. Pelo estatuto da Torá, teria que ter um levita a noite toda aqui dentro, vigiando essa arca aqui. É
Porque aqui não tem. Quando tiver mais gente, nós vamos revezar. Cada noite um homem fica aqui a noite toda orando 150 salmos até 6 horas da manhã. É um mandamento do Criador. Para mim, é vitória, que às vezes eu faço isso lá em casa. Eu oro 91 vezes o Salmo 91 no quarto de Emerson, na porta, no de Thales, no meu, no banheiro de cima, no banheiro de baixo, 91 vezes na cozinha, 91 vezes na sala, no portão, 91 vezes lá no terraço. Eu faço isso até 3 horas da manhã. Por que eu quero isso? Porque eu não quero demônio dominando a minha família nem a mim, cara. Eu não quero isso para mim. Eu quero vencer o mal. E a forma de eu vencer o mal é com jejum e orações. Eles estão roncando lá, eu fui escutando eles roncando e tá eu falando lá o Salmo 91 vezes na porta dele. É assim que eu faço. Esse ano eu ainda não fiz, mas eu vou fazer. Esse mês ainda eu vou fazer. Salmo 91. Então precisamos vigiar a Arca da Aliança e para que essa angústia saia da nossa mente, das nossas veredas. Muito bem. 18. Perto está o Criador dos que têm o coração quebrantado, salvo os contritos de espírito. Isso é verdade, o Eterno, ele está sempre com pessoas que ouvem mais você, que adere ao conhecimento e que está com o ouvido atento à sua Kadosh palavra. O Eterno faz isso. Se você tiver o coração quebrantado, ou seja, um coração que quer adquirir entendimento, e seu coração é quebrantado, o Eterno vai certamente salvar também os contritos de espírito, porque o nosso urua fica às vezes aflita, né? Por causa das angústias, por conta dos desafetos, as almas inflamadas, pessoas sem santificação inflamam você também, pelo menos tentam, né, te inflamar. O almoço que ele almoçou, ele quer, né, vomitar em cima de você aquilo que ele comeu, aquela santificação deles aí, né? Que se você observar, se você pegar a irmã Maria aqui, irmã Eunice, se pegar irmão Valdo, se pegar irmão Cláudio e relatar a vida deles cotidiana, nossas vidas aqui, e comparar com uma pessoa das nações, problemas noite e dia deles. Eles têm muitos problemas e muita doença, muitas coisas negativas. Por quê? Porque eles não querem adorar o Criador. Eles adoram o Criador de forma errada. É um outro tipo de Deus. Então, por isso, doenças, aflições, problemas terríveis, né? Por dessa falta de conceber o Eterno. Nós vamos tratar disso. 19. Muitas são as aflições do justo, mas o Eterno o livra de todas. Ele guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. Por que Davi falou isso? Que o Eterno guarda todos os nossos ossos e nenhum deles se quebra. Porque os ossos nossos são as 365 leis que a gente não deve fazer. Cada osso da gente representa uma lei dessa. Então, quando a gente obedece ao Eterno, eu não vou quebrar um desses ossos meus. Entende? Então, foi por isso que Davi, ele falou que ele guarda todos os seus ossos. Nem sequer um deles se quebra. Então, quem é do Criador vai fazer o que vocês e nós aqui estamos fazendo. Cultuar o Criador, ter essa forma de conceber esse Levítico 12, né? E entender que os mandamentos dele não podem ser quebrados. Que se você quebrar os ossos espirituais, o Eterno nos livre disso. Essa pessoa estará invertebrado. Será uma minhoca, né? Um verme. Não terá firmamento para nada. Nada vai ser criado na vida dessa pessoa. Ela não forma mundos.
os ossos estão quebrados, ele está invertebrado. Não forma mundos. Tudo que você estala não acontece. Entende? Porque ele quebrou os mandamentos que não era para fazer. Não adulterar, não matar, não roubar. Igual tem uma vizinha lá que tem um determinado negócio e 1 hora, 2 horas da manhã vão lá e roubam toda a fruta dela lá. Né? E ela se aborreceu, cortou o pé de abacate, cortou tudo. Porque ela plantou. Na hora de colher, estão colhendo 1 hora da manhã e vendendo 2 por 20. E a dona mesmo não comprou, não ganhou, não pegou nenhum dela. Ela foi lá, chamou 2 caras da Limpatec, foi lá, meteu o machado, cortou tudo. Não tem mais abacate. Porque não tem respeito. Para você ter uma coisa e a pessoa não respeitar, é melhor não ter. Faz isso, corta mesmo. Cortou. Fui lá, vi e cortou o pé de abacate. Não tem mais. Pé de abacate do tamanho de um poste. Foi lá, tosou, cortou. Então, são pessoas que quebram os ossos do Criador. Perdendo a salvação por causa de um abacate. Olha só que coisa. Não era mais bonito chegar e, dono fulano, a senhora pode me arrumar um? Mas não. Pega o vara de bambu, amarra copo de garrafa de Coca-Cola, de madrugada vai lá, vai tirando um e vende ainda para o próprio vizinho. Incrível. Roubando na cara dura. Então, a vida espiritual dessa pessoa não terá fortaleza de nada, nada vai se fortalecer. Ela é uma alma invertebrada, como uma minhoca. Tudo que ela fizer não vai adiante porque ela está devendo. Né? E a Torá diz que se a pessoa furtar algo, tem que pagar 4 vezes o que pegou. Se a pessoa pegou R$1, vai ter que devolver R$4. Né? Se pegou 20 abacates, vai ter que pagar 80. E a justiça divina vai fazendo o cálculo. Né? Se não pagar, perde a vida por causa de um abacate. Né? Então a gente não pode quebrar os ossos, que são os mandamentos que não devemos fazer. Não brinca não. Nem um segundo. Um grão. Sim. Um grão de farinha que pegar, vai ter que pagar. 1 grão de açúcar. Né? Muito bem. 21. A malícia matará o ímpio, e os que aborrecem os justos serão punidos. Isso é verdade, eu testifiquei isso aqui nessa cidade, em Macaé, que quem aborrece o ímpio, o justo, né, será punido, eu já vi isso várias vezes. E a malícia é um estado pobre da alma que ignora a Torá. Quem ignora a Torá, ela recebe o anjo da morte. O anjo da morte beira sobre essa pessoa. É muito importante, irmãs, nós entendermos isso. Não podemos ignorar a Torá, porque o anjo da morte ele já fica ao lado, já esperando ali esse ímpio por conta da malícia. Nós não podemos ter malícia, o perfume da cobra, né? Nós temos que ser um cordeiro, né? Uma alma com sensatez, uma alma pura que vibra o bem. Né? E se a gente, que até nos livre disso, brotar esse perfume da cobra, de malícia, de querer ganhar golpe, como a vizinha lá fez, os vizinhos, né? Apanhando abacate sem permissão, ainda vendendo ainda. O Eterno matará a malícia do ímpio. E a morte tem de diversos fatores. Não é só morrer e ir para o cemitério, não. Às vezes são mortes que são piores do que essa que leva para o cemitério, como não vibra mais santificação, como um taxista que eu vi agora em abril de 2021,
eu estava pintando um palacete atrás do forró da padaria ali em Rio das Ostras. Palacete, casa de 7 quartos, 8 banheiros, um banheiro do tamanho dessa congregação aqui, do casal. Imenso. A pia era 32 mil reais, veio do Canadá a pia. Eu pintei esse palacete, e o pintor estava bebendo muito, usando droga, estragou a casa e eu, por sorte, passei na hora batendo palma e me contrataram 150 por dia para me consertar. Eu levei um mês lá. E o vizinho dessa casa é do Rio de Janeiro, tem um táxi, tem 2 táxis no Rio. A casa dele linda, com piscina. Eu lá lixando o teto do quarto do casal e vendo a casa dele com piscina. Um senhor de 69 anos mais ou menos, táxi, casa boa, mas morto espiritualmente. Por quê? Câncer de próstata. Não pode ser mais homem. Então não adianta ter tudo aquilo e ele ficava de lá o dia todo sentado, me olhando lixar, e às vezes o pedreiro ia lá conversar com ele, e ele reclamando que já foi farrista no Rio de Janeiro e tal, que hoje ele não podia fazer nada, não podia ser mulher, a mulher dele largou ele. Tem 3 casas, uma no Leblon, uma no seu outra, a casa Rio das Ostras, mas é um homem impotente, não pode ser mais homem. Então são almas, o espírito da morte trabalha e corta a parte de vida dessa pessoa se agir com malícia. Nós não podemos agir com malícia. Então, ele tem tudo, mas ele perdeu a condição de ser homem, de sentir prazer, de ser um homem viril. Não é mais. Porque o câncer teve que tirar a próstata e ele é inútil. Ele não tem condições de ser mais homem. Então, são punições que o Eterno dá para almas que têm malícia. Porque quando ele tinha saúde, ele estava enganando a mulher dele. Né? Golpe ali, Rio de Janeiro, não é fácil. Golpe ali, golpe aqui, carro ali, uma coisa a colar. Aí depois vem o decreto do Todo-Poderoso. E não tem como fazer nada, né? É difícil. Então, a malícia matará o ímpio e os que aborrecem o justo serão punidos também. Observe-se que, além do decreto do anjo da morte estar ao lado dessa pessoa, ainda haverá uma outra punição sobre essa pessoa que agiu com malícia. Eu agradeço muito ao Eterno, porque eu nunca senti isso no meu corpo, né? Malícia com alguma coisa. Então eu não sei o que é esse sentimento, que o Eterno nos livre disso. Nem quero sentir isso. Raiva a gente sentiu, né? É normal você ter bronco, raiva de alguma coisa. Mas malícia não, eu nunca senti isso no meu corpo, não sei o que é isso, nem quero saber. Versículo 22. O Eterno resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confiam será condenado. Que bom! Então eu vou repetir. O Eterno resgata a alma dos seus servos, ou servas. Nenhum dos que nele confiam será condenada. Então, fica certo de que quem tem confiança no Eterno, não há condenação alguma, uma vez que a gente está na praticidade de Bíblia, de Torá. Não só a Torá, mas a Bíblia inteira, né? A Bíblia ela é sagrada e a gente precisa receber o bem do Eterno na prática da Bíblia. Agora nós vamos abrir Levítico 12. Nós vamos abrir na Paraxá, tá bom? Purificação da mulher após o parto. Baruch Hashem.
Gente, o nome dessa paraxá é Paraxá Tazaria. Significa conceber. Significa semeai. Baruch Hashem. Amém. Então, essa paraxá vai tratar do lado feminino do nosso altar hoje. Então, ela vai tratar com as mulheres hoje no capítulo 12. É uma proteção para as mulheres, essa paraxá, tá bom? Todo o capítulo 12 é voltado para as mulheres. Capítulo 13 vai falar da pessoa leprosa, tá? Mas agora nós vamos tratar do capítulo 12, que é uma proteção das meninas, das mulheres e das pessoas que estão formando mundos. Que diz assim: falou mais o Eterno a Moshe, dizendo: fala aos filhos de Israel, dizendo: se uma mulher conceber, der à luz um macho, será imunda 7 dias. Assim como nos dias da separação da sua enfermidade, será imunda. Versículo 3. No dia 8º se circuncidará ao menino a carne do seu prepúcio. Versículo 4. Depois ficará ela 33 dias no sangue da sua purificação. Nenhuma coisa santa tocará, e não entrará no santuário até que se cumpra os dias da sua purificação. Versículo 5. Mas se der à luz uma fêmea, será imunda 2 semanas, como na sua separação. Depois ficará 66 dias no sangue da sua purificação. 6. E quando forem cumpridos os dias da sua purificação, por filho ou por filha, trará um cordeiro de 1 ano por holocausto, um pombinho ou uma rola para expiação do pecado, diante da porta da tenda da congregação ao sacerdote. Versículo 7. O qual oferecerá perante o Eterno, por ela fará propiciação. Então, será limpa do fluxo do seu sangue. Esta é a lei da que der à luz macho ou fêmea. Versículo 8. Mas se a sua mão não alcançar assaz para um cordeiro, então tomarás 2 rolas, ou 2 pombinhos, um para o holocausto e outro para a expiação do pecado. Assim o sacerdote por ela fará propiciação e será limpa. Baruch Hashem. Até aqui, agora nós vamos tratar desse conceito feminino do Criador. Gente, cada semana que a gente está aqui é um desafio para nossas almas. Por que, irmão Cláudio? Porque nós saímos de um caráter de idolatria. O altar que nós bebemos e comemos durante meses e anos era um altar idólatra, né? Então, digamos assim, entre 10 e 0, 9 anos no altar da idolatria, com 1 ano de diferença no altar da verdade, esse 1 ano é muito difícil combater aquilo que você aprendeu de 9 anos. Então, sempre a gente vai refutar na nossa própria alma aqui, a nossa fala aqui sempre refutará o passado. Por quê? Para expurgar, para a gente remover aquele conhecimento torto que a gente bebeu lá atrás. Nós bebemos um vinho terrível que está no sangue até os dias atuais e tem que limpar isso, tá? Aqui é Sefer Torah. Sefer Torah é mandamentos simples. O Eterno não é altivo, né? Ele disse lá em Devarim que não está ali ou acolá, não está no céu, mas a Torá está bem perto de você. Ela está dentro de você. Então a gente está fazendo uma tahará. Tahará é purificação. Estamos expurgando o vinho que a gente bebeu, né? Aquele pão do Egito,
aqueles alhos, coscorões, as cebolas, as carnes, né? As cervejas do Egito que a gente bebeu, que a gente achava que era santificação, a gente tem que limpar isso e entrar aqui no conceito da Sefer Torah. Essa paraxá, ela purifica toda a nossa alma animal, do lado feminino nosso, tanto das mulheres como nós homens também, irmão Val. Uma paraxá feminina, magnífica, que fala do conceito da bondade nossa. O Eterno quer limpar a nossa bondade hoje nesses 8 versículos. Nós vamos tratar ele profundamente, para depois a gente ir para o 13, tá bom? Mesmo que não falemos o 13 todo hoje, mas amanhã, mas hoje a gente vai tratar do 12, que é a parte feminina do Criador, que quando concede um lado de justiça ou um lado de bondade. Então vamos lá. Aqui o Eterno falou ao sumo sacerdote sobre a questão da mulher de dar à luz a um homem, um menino de macho, né? Ela ficará 7 dias impura. Irmã Eunice, quando a irmã estava lá em Edom, nos Edomitas, estava nas nações, algum dia você recorda, ou também irmã Maria, sobre explicações ou pregações do capítulo 12 de Levítico? Eles já pregaram esse capítulo na época que vocês estavam lá nos Edomitas? Você se recorda? Que já falaram, já pregaram esse capítulo 12, 13. Já vocês lembram que na época que vocês estavam na congregação dos Edomitas aí, eles passaram alguma coisa para vocês do 12? O que significa isso? Não? E a irmã Maria? Você lembra? Também não, né? Irmão Val, o senhor lembra que já passaram para o irmão a instrução, explicação do capítulo 12 de Levítico sobre a mulher que pode dar à luz um menino ou menina de impureza? Ainda não. Então, aqui está a formação do mundo, do homem e da mulher. Capítulo 12 de Levítico é como se fosse um Gênesis 1, mas numa propriedade de formação da mulher dando à luz a um menino, uma menina, formando mundos. Então, o capítulo 12 vai tratar todo o processo espiritual e físico, todo o movimento que essa alma vai ficar aqui na Terra para sempre, vai ser pobre, vai ser rica, se vai dar trabalho, se não vai, está tudo aqui nesses 8 versículos. Nós vamos tratar disso passo a passo, para elucidar, absorver isso e passar para frente. Essa sabedoria não minha, do Eterno de Israel, esse entendimento não meu, do Eterno de Israel, esse tiferet, essa beleza não minha, mas do Criador, que eu preciso e muito também compreender. 7 dias impura quando ela concede a um menino. Por que que isso acontece? Por que que a mulher, quando ganha um menino, lá na enfermaria, lá no hospital, ela torna-se, daquele momento que a criança nasceu, menino, 7 dias impura? Por que isso? Por que que essa mulher está impura e ela está no caráter de imunda, né? 7 dias ela não pode. Porque ela participou da uma forma de conceber, não é expurgar, mas conceber um novo mundo, uma nova criatura. Saiu dela uma criatura de forma de justiça. Quando isso ocorre,
a madre dela está extremamente impura. Toda a parede do endométrio, tá? E todo o seu ciclo vital está impuro porque ela transmitiu uma parte da vida dela para um outro ser. Esses 7 dias, ela não pode ter vínculo com criações nenhuma, porque ela está, como que eu posso dizer a palavra? Não é variável. Ela está frágil. Ela está numa mini morte. Ela teve uma forma de quase falecer para ter essa criança. Porque quando a criança nasce, há um anjo de luz esperando e também tem um anjo da morte. E vai depender da consagração que essa mamãe fez no capítulo 9 de Levítico, sobre aspergir o seu sangue nos ângulos dos altares. Dependendo do que ela fez, haverá um anjo de morte também ali aguardando aquela criança. Então, esses 7 dias, ela não poderá tocar na Bíblia, ela não poderá criar, ela também não pode ter relações com o seu esposo, ela não terá condições, nem físicas, nem metafísicas, para criar nada, porque ela está impura, devido a ela ter concedido um ser a mais ali na sua porta, né, da sua alma, que é o seu ventre. Né? E esses 7 dias é em relação ao menino. Então, o menino relata os dias da separação dessa mulher, 7 dias. Até que foi compreendido que os 7 dias impuros dessa mulher é em relatividade ao menino, que ele representa justiça. Ele vai aplicar justiça a essa criança. Então, o homem é representado como justiça no mundo. E por isso, os 7 dias de impureza dessa mamãe. Versículo 2. Versículo 3. No 8º dia, se circuncidará o menino a carne do seu prepúcio. Então, no 8º dia, se essa criança não vir a falecer, porque o anjo da morte paira também, não só o de luz, mas fica circuncidando ele ali. Então, se ele passar os 7 dias, então essa criança terá que fazer o pacto com o Criador. Colocar o nome dessa criança e fazer o pacto com o Criador no 8º dia. Essa criança não poderá colocar o nome dele antes dos 7 dias. Essa criança não pode ser anunciada nas nações antes dele nascer. As nações não podem saber se é menino ou menina. A Torá proíbe isso. É um risco para a criança, para a família inteira e para a mãe. Que hoje tem ultrassonografia, fez ontem, aí já domingo, já todo mundo está sabendo que ela está grávida. Hoje está uma situação complicada, mas a Torá proíbe relatar se vai ser menino, se vai ser menina. A Torá proíbe de colocar o nome antes da circuncisão, do 8º dia. Tá? Essa mãe não pode botar a mão na Torá, na Bíblia, não pode ter relações com o esposo, ela não pode tocar em nada da casa dela, fazer comida ou algo parecido. O quarto, a cama dela tem que estar separado, ou lá no hospital. E essa mulher, ela vai estar no ciclo de impureza por 7 dias. No 8º dia, essa criança vai ser consagrada ao Criador, vai remover o prepúcio dessa criança
e ela estará dali em diante, ela vai ficar 33 dias de resguardo, essa mulher. Então, 7 mais 33, ela terá 40 dias de resguardo, sem tocar em nada bíblico, sem criar nada, fazer alimentos, sem ter relatividades com o seu esposo, e ela terá 40 dias para a restauração do endométrio, que é a parede do útero. Tá? O útero da mulher, ele tem uma descamação mensal. A cada 23 dias, o útero da mulher, ele descama toda a parede dele. O Eterno desmancha o útero dela, a parede, por isso ela vem a menstruar, durante 7 dias, para a renovação do templo. Ok? Então, o endométrio não pode ser tocado por homem. O endométrio não pode pegar friagem. A mulher não pode estar com a barriga descoberta. Ela não pode tomar banho de água gelada, fria. Ela não pode pegar sereno. Ela não pode tomar leite de vaca. Essa mulher não pode estar perto de vibrações materiais de vibrações, como energias como celulares, como ímãs. Tudo isso prejudica o endométrio, o útero, né, da mulher. Tá? Muitas meninas hoje têm perdido o útero, novas, 30 e poucos anos, perde o útero, por quê? Pega friagem, ela come coisas que não pode comer, a barriga da mulher tem que estar fechada, não pode estar aberta, pegando sereno, pegando vento, não pode, porque o endométrio é sensível, a parede do endométrio. Então, em 7 dias é descamado, e vem a menstruação, e no 8º dia, que termina a menstruação, essa mulher tem que tomar um banho de mikvê, né? A gente não tem aqui, mas na nossa congregação que vai ser formada ali, terá o tanque, é uma mini piscina que toda sinagoga tem, que as mulheres fazem isso todas as vezes que acaba a menstruação. Ela vai lá, enche, é um tanque tipo maior do que uma caixa d'água, de azulejo, entra lá e se purifica e fala as palavras, tem aqui no Sidur, sai de lá e está pronta para botar a mão na Torá. Toda a sinagoga as mulheres fazem isso. Ou faz no mar, ou faz na cachoeira, ou faz na sua piscina, ou vai na sinagoga e apresenta-se ao esposo novamente no 8º dia. Se tiver algum sangramento, ela não poderá ainda tocar na Bíblia, ou fazer algum alimento, ou ter intimidade com o seu esposo, ou alguma coisa de santificação. Tá? Então, esses 40 dias são os 33 dias que o Eterno dá à mulher para reconstituir o seu endométrio, que está frágil. Ali ficou 9 meses a criança ali. Então, esses 33 dias é para a mulher se recompor e voltar ao seu estado natural. Tá? Por isso, os 40 dias, e nenhuma coisa santa tocará, e não entrará no santuário até que se cumpra os dias da sua purificação. Ela não poderá fazer orações, ela pode receber oração do seu esposo ou de alguém ali, mas ela não pode falar da palavra, não pode tocar em Bíblia, não pode fazer alimentação, não pode fazer trabalho nenhum. São 40 dias de resguardo.
Mas, se der à luz uma fêmea, será imunda 2 semanas, como na sua separação. Depois ficará 66 dias no sangue da sua purificação. Então, 7 mais 6 dá quanto, irmã Eunice? 7 mais 6. 73 dias que a mulher fica de resguardo se ela tiver uma menina. E se ela tiver 2 gêmeas? Como é que faz, irmã Maria? 73 vezes 2. 146 dias de resguardo. Vai dar quantos dias, irmão? Vai dar 5 meses de resguardo. Ela não poderá ter relatividade com seu esposo nesses 5 meses, porque ela teve 2 gêmeas. O Eterno não aceita, ela vai ter que, pelo fato de ela resguardar a sua própria alma, né? Porque o endométrio dela está frágil, o útero está frágil. Houve um caso lá na beira da esposa do irmão Paulo do açougue, Paulinho do açougue lá da Aroeira. Ela teve um menino, a irmã de Guiomar. Ela teve um menino e tal. Menina, 4 dias depois o marido queria ter relação com ela. E forçou e teve. Teve febre e morreu a mulher. Ele não teve paciência. Ela acabou de chegar do hospital, rapaz, não pode. É 40 dias de resguardo. Com 4 dias ele forçou a barra. E se for menina, 2 meninas vai dar 5 meses de resguardo. Tá bom? Não pode, porque prejudica o útero da mulher. Tá? Outro caso foi da minha cunhada agora esses dias, aqui no Parque Eldorado. Foi para o Rio de Janeiro, se internou lá, arrancou tudo, não tem mais nada. Vai embora agora quinta-feira. Operou, tirou o útero, tirou tudo. Então a mulher tem que, do meu irmão mais novo, a mulher não pode desrespeitar as regras dos resguardos do Criador. Não pode estar de barriga de fora, igual elas ficam aí de short aí. Não pode. O endométrio é sensível e vai prejudicar a parede do útero da mulher. Muito bem. 6. Quando forem cumpridos os dias da sua purificação, por filho ou por filha, trará um cordeiro de 1 ano por holocausto, um pombinho, uma rola para expiação do pecado, diante da porta da tenda da congregação, o sacerdote. Então aqui, quando é cumprido os dias, a gente vai dar 1 ano de cordeiro. Esse ano é o quê? É tratar a mulher bem, esse 1 ano, né, de cordeiro. Se não puder dar um cordeiro, dá 2 pombinhos, né? Fala como os pombos, 2 pombinhos falam bem para essa mulher. Ela precisa ouvir ternura. Ela precisa ouvir um bem, porque ela gerou uma criança ou crianças. Então, 1 ano direto, você tem que tratá-la bem, paparicar ela bem, tratar ela de toda a melhor maneira possível, como um cordeiro, ou então, se não puder ser um cordeiro, 2 pombinhos, né? E se não for 2 pombinhos, ou então e também uma rolinha para expiação do pecado, né? Qual é o papel da rolinha? Vocês lembram o papel da rolinha? O que a rolinha faz? Vocês estão lembrados? Lembra quando a gente era criança, que a gente via a rolinha? Elas sempre andam em manadas, mas também gostam muito de estar andando no chão e riscando com o bico, né? A rolinha faz isso. Há muito tempo a gente não tem visto mais, porque a gente mora aqui em cidade, né? É difícil a gente ver rolinha. E essa rolinha é dada para expiação do pecado.
Ou seja, o mecanismo de vida dessa mulher tem que dar a ela um caráter de evolução, como as rolinhas fazem, para não haver mais haverás, não haver pecado, porque ela já é mãe, né? Ela não é mais uma pessoa solteira, mas sim uma mãe que concebeu mundos, né, crianças. Então, a rolinha vai dar, sim, para a oferta de pecado, para essa mãe não agir de forma como ela agia de forma solteira. Agora ela é uma matriarca e ela não poderá mais ter aquele comportamento de mocinha ou de menina solteira, mas de matriarca. E tem que ser como a rolinha, que anda em grupos no alto. E no chão anda sozinha, mas buscando alimento, mas buscando propriedades para poder voltar ao revoar com um bando, e não só. Esse é o papel da rolinha. E esse é o papel da alma animal da mamãe nova, que durante um ano ela tem que fazer, que ela tem que ser como a alma da rolinha, né? Voar, mas em bando, sozinha não pode mais não, né, irmão? Não pode zoar, já casou, já proclamou, é uma matriarca, tem duas gêmeas e um menino, né? 5 meses, mais 1 mês e 7 dias, ela está com 6 meses e 14 dias de resguardo. Teve 3 gêmeos, um menino e 2 meninas. 6 meses e 15 dias de resguardo. E aí, depois de 6 meses, ela tem que ter mais 6 meses dando essa rolinha para a expiação do pecado. Baruch Hashem? Amém. O qual oferecerá perante o Eterno, e por ele fará propiciação. Então será limpo do fluxo do seu sangue. Esta é a lei da que der à luz macho ou fêmea. Mas se a sua mão não alcançar assaz para um cordeiro, então tomarás 2 rolos ou 2 pombinhos, um para o holocausto, outro para a expiação do pecado. Assim o sacerdote por ela fará propiciação e será limpa. Então ela vai ter, depois de um ano, irmã Maria, entendimento da propriedade de ser mãe. Porque ela vai levar um ano para ela adquirir a sua majestade de matriarca, né? Ela era solteira, ela era só. Apesar de ser casada, ela não tinha criações. Mas a partir de ser mãe, essa moça muda o seu caráter. A alma animal dela tem que ter esses 2 pombinhos. Tem que haver essa rolinha também para a expiação do pecado. Né? E não é um dia nem um mês. É um ano tratando essa elevação espiritual com os 2 pombinhos. Porque às vezes nós não temos recurso para um cordeiro, né? Mas os 2 pombinhos poderemos falar, né? Às vezes o marido não tem condições de oferecer um cordeiro para ela, ou seja, está ao lado dela durante um ano porque ele trabalha. Mas 2 pombinhos ele pode sim ofertar ali para a sua esposa e ela adquirir isso, porque ela se tornou uma nova criatura. A personalidade feminina muda a partir das suas criações. Então, por isso, o Eterno proclamou essa lei aqui no 7, o qual oferecerá perante o Eterno e por ela fará propiciação. Então, será limpa do fluxo do seu sangue. Esta é a lei de que der à luz macho ou fêmea. Então, tudo do Eterno tem instruções. E nas nações a gente não consegue compreender o capítulo 12 de Vaikra, de Levítico, porque eles não querem seguir. Shalom, meu querido, um abraço. Eles não querem seguir a orientação da Torá. Eles querem sempre visar
eles querem visar o lado físico. O reino das nações aqui é voltado para o físico, não para a elevação da nossa alma e aprendizado e cortar meus maus costumes que eu tenho. Não. Eles querem cultuar o eterno, mas em busca de que é físico. E é o que basta para eles. E nós não. Capítulo 12 de Vaikra é um capítulo que trata da majestade do lado feminino, que ela era uma pessoa solteira e tinha uma personalidade, mas agora ela se tornou uma matriarca, ela tem menino ou meninas. E psicologicamente, essa mulher precisa desse cordeiro de um ano, ou desses dois pombinhos, ou dessas duas rolinhas. Ela precisa porque ela mudou a sua personalidade. Então ela precisa de um ano dessa elevação, tá? Tratar ela bem, tratar a criança também bem, claro, o pai tem que fazer isso, todos da família, porque a partir de agora ela se tornou uma matriarca. Ela tem uma responsabilidade dobrada, não só dela mesma, mas também das suas criações. Isso é o capítulo 12 de Vaikra, que trata da família, trata de como a gente deve dirigir o lado psicológico dessa mulher, que ela não tinha conhecimento, agora ela tem uma criança, e mexe muito com a diretriz, mexe muito com o ego dessa mulher. Ela não é mais do jeito que ela era, e ela precisa de orientações. E ela precisa entender que, para ela não pecar, ela tem que ser como uma rolinha, né? Ela tem que ser como uma rolinha. E o papel da rolinha é revoar sempre em bando. Se ela ficar no chão, ela vem pegar um alimento. Se você observar isso, pelo menos onde eu morava lá em Caxias, no quintal que minha mãe morava com meu padrasto e eu lá, em 83 isso, em 1983, já tem tempo. E eu vi aquele bando de rolinha lá, perto do pé de Bertalha. Elas voam em bando, assim. E quando ela vai no chão, ela vai pegar a migalha de pão, caroço de bertalha, caroço de folha, aí sim. Mas para pegar o alimento, ela não vive em vão. Ela é um animal que trabalha em bando, rolinha. Ela não anda sozinha. Então, a rolinha aqui que o Eterno pede para a gente dar essa alma de rolinha para a expiação do pecado da mulher, para que ela agora ande em bando, ou seja, com a sua família, não sozinha. Mulher casada não pode ir para os cavaleiros agora e chegar às 3 horas da manhã. Não tem lógica isso. Como a gente vê hoje, né, irmão Paulo? Agora pode tudo, né? Agora pode ir para campo e aí só chega amanhã à noite. Não, eu fui ali, eu estava lá em campo. Eu resolvi ir lá para o shopping 28 em campo e vou chegar amanhã meio-dia. E não pode mais porque ela se tornou responsável de família. É isso que o Eterno está tratando. Bom, o capítulo 13 nós não vamos comentar hoje, tá bom? Nós vamos comentar ele amanhã. Nós vamos comentar agora 2 Reis, só um momento, 2 Reis 4:42. 2 Reis 4:42. Vezes. Primeira vez. Vez 4.
Segunda Reis 4:42. E um homem veio de Baal Salissa e trouxe ao homem do Eterno pães das primícias, 20 pães de cevada, espigas verdes na sua palha, e disse: dá ao povo para que coma. Vou repetir o versículo 42. E um homem veio de Baal Salisa, trouxe ao homem do Criador pães das primícias, 20 pães de cevada e espigas verdes na sua palha, e disse: dá ao povo para que coma. Vou repetir. Segundo Reis, capítulo 4, versículo 42. E um homem veio de Baal Salisa, trouxe ao homem do Criador pães das primícias, 20 pães de cevadas, espigas verdes na sua palha, e disse: dá ao povo para que coma. Agora capítulo 5, 19. Capítulo 5, 19. Segunda Reis. E ele lhe disse: vai em paz, e foi dele a uma pequena distância. E ele lhe disse: vai em Shalom, boi Shalom, né? Vai em Shalom, e foi dele a uma pequena distância. Bom, Parashá nossa semeai, Parashá Tazaria. Aqui é uma calibração, tá, da nossa alma. A purificação da nossa alma foi Tehilim 29, Tehilim 34, e agora, 2 Reis 4:42, 5:19, nós vamos tratar da questão de semear, de conceber. Irmãos, para nós concebermos algo, nós temos que doar. Vou repetir. Para Cláudio receber algo, eu tenho que me doar. O mundo é assim, embaixo do Criador. Então, aqui no quadro, houve esse homem de Salisa. E ele veio com os pães das primícias, 20 pães, espigas verdes boas, né? Poderia botar para madurar mais um pouco, e mandou doar ao povo. Hoje, como a gente faz isso? Na situação que a gente vive hoje, né? Que a gente não tem muitos recursos para doar. Mas como a gente faz isso? Nós fazemos isso através das nossas atitudes, através do nosso bom senso. Então, o bem que eu tenho, ou que eu posso oferecer, eu devo doar esses 20 pães da primícia. As minhas primícias, isso significa 20 pães, eu dar o melhor das minhas mãos. O 20 significa lavar das mãos, em hebraico. O 20 significa Can, ou Ram, filho de Noé. Significa sacerdote. Significa o neto de Canaã, Het, que deu em Macpela uma parte de um terreno grande para Abraão para enterrar a sua esposa. Então, ele fez um excelente trabalho, Het, né? Doou, Abraão foi lá e comprou a terra, ele não queria nem receber, mas Abraão insistiu muito e ele comprou a terra e enterrou a esposa de Abraão ali. E nós, irmã Maria, Shalom, minha querida, temos que doar o melhor das nossas primícias, né? Teve uma irmã que me perguntou hoje, estava com um filho, ela mora na Ajuda de Cima. O que significa esse pano na sua cabeça, moço? Eu fui e expliquei a ela. O mundo é feito de regras. E o Todo-Poderoso, ele colocou um EPI. EPI individual, né?
materiais individuais de proteção que a gente tem. Na plataforma de petróleo é macacão, bota e capacete. Na congregação do Eterno, todas as filhas do Criador e filhos têm que usar cobertura. É um tissimiúte, que é o lenço feminino, ou turbante, que é homem. Mas por que isso? Por que o Eterno mandou botar pano na cabeça com esse calor? Porque significa que ele é soberano sobre nós. Existe uma mão que está sobre mim. Então, esse é o papel fundamental número 1 dos lenços na cabeça. E o homem tem que fazer também, não só a mulher, mas o homem também. E também porque o nosso cabelo é o lugar mais santo do nosso corpo. E ele é uma antena espiritual do Criador. Todos os seus pensamentos, suas petições e todas as bênçãos suas entram no fio de cabelo, como se fosse uma antena. Seus pedidos, seus pensamentos. Os demônios sabem muito bem disso. Então, a cabeça descoberta, os demônios roubam todo o seu pensamento, todas as petições, porque eles veem a energia, eles tragam e prendem a sua energia. Eles fizeram isso com Daniel. Então, o povo do Eterno não pode estar com a cabeça descoberta para os demônios não dominar você e sua mente. Porque daqui a pouco eu estou lá no motel, lá, não sabe nem como que eu entrei lá dentro, porque eu fui dominado por espíritos malignos. Eu estou com a cabeça descoberta, então eu preciso estar com a cabeça coberta diariamente. Eu só não boto para tomar banho e dentro de casa, às vezes, até para dormir eu tenho dormido. Eu durmo com a cabeça coberta, eu me sinto mal, há uma coisa minha, eu preciso botar um pano na minha cabeça. Eu durmo com a cabeça coberta, só não boto quando eu vou almoçar, jantar, tomar café, ou sentar no sofá, que atrapalha um pouco, aí eu tiro e ir para tomar banho. Mas na rua, ou na congregação, ou dentro de casa, e na rua eu não tenho coragem de ir no supermercado se eu não botar. Eu coloco, irmão. Então, eu expliquei a ela isso. Para tomar banho eu tiro. Para ver televisão ou ficar reclinado, que às vezes atrapalha aqui, eu tiro. Mas, até para dormir, eu tenho alguns panos que eu boto na minha cabeça para dormir. Eu já acostumei assim, não tem jeito. Pode estar o calor que for, eu cubro a minha cabeça. Eu me sinto mal, é como se eu estivesse sem camisa, porque meu corpo já acostumou ficar com o cabelo coberto. Tá? E, então, é isso. Ela tá, porque eu sou da congregação do véu, lá na ajuda de cima. Eu falei, tá bom. Eu sou nova, você me desculpa, eu estou de calça. Eu falei, não, pode ficar tranquilo. Não tem nada a ver isso, não. Eu estou nova e comecei agora e tal. E fui conversando com ela, fica firme. E essa parte aí, a sua congregação está certíssima. Parabéns. Continue lá. A nossa é na Rua 10. O dia que você quiser ir lá, pode ir, tá bom? Rua 10, sábado e domingo, de 6 horas da tarde. Ali na Rua 10, ali embaixo, em frente à padaria, na subida do Planalto. Então, a minha premissa é explicar o bem, falar o bem para a pessoa, ser útil. Então, aqui no 42, esse moço, ele deu as espigas verdes, os 20 pães da primícia e mandou doar a todos. Então, nós temos que fazer isso também. E aqui no 5,19, ele lhe disse, vai em Shalom, e foi dele a uma pequena distância. E devemos seguir sempre em Shalom. Porque quem pratica o bem, quem doa as suas primícias, certamente estará em Shalom. Então, a paraxá de hoje é a paraxá Tazaria, que significa conceber. Dá uma nova vida, né?
uma filha ou um filho, dá o melhor de si, como as mulheres aqui no 12 deu, né? Se for menino, vai ser 40 dias de resguardo. Se for menina, 70 dias de resguardo, né? Se for gêmeas, será 5 meses de resguardo. E se for menino, será 132 dias de resguardo, né? Vai dar 3 vezes 4, vai dar 3 vezes 4, 12. Vai dar 4 meses se for 2 meninos, que ela vai ter que ficar de resguardo. Lá na minha casa são 4 meninos, 2 estão no Shammai com o criador. O primeiro foi de parto normal, o segundo é o Thales, foi cesariana. Foram 40 dias, mas eu respeitei a Tânia com 2 meses, 60 dias. E o terceiro foi cesariana, também respeitei a Tânia com 60 dias. E o quarto, que é o Emerson, foi cesariana, também respeitei a Tânia com 60 e poucos dias também, dando banho nela e tudo. Com 10 dias tira os pontos, mas depois você tem que dar banho na sua esposa, limpar, né? Porque ela não pode, operou, ela teve 3 cesarianas, eu acho, e eu fiz isso. Então, os homens têm que respeitar o momento do resguardo, se for menino, 40 dias. Eu ainda coloquei mais, 63 dias, foi 2 meses, sem mexer nela, porque você não pode, senão você vai matar a esposa sua, né? Como o Paulinho lá da Aroeira fez isso. 4 dias que a mulher teve um menino, ele queria ter relações com a esposa. Não respeitou, ela passou mal e morreu, né? Na mesma noite. Então nós temos que respeitar o momento do resguardo da mulher, tá bom? É um momento que ela está renovando o seu corpo. O endométrio da mulher é o templo do próprio Criador, propriamente dito, né? E todos os meses o Eterno renova o templo dele, que é o endométrio, né? E o endométrio faz um descascamento da sua parede, né? Solta tudo, e é renovado novamente. Agora, quando a mulher passa o período da menopausa, ela não tem mais esse ciclo, ela se evoluiu, não menstrua mais, então ela está isento do processo aqui do Vaikra 12 com relação ao resgate. Bom, quero desde já agradecer a todos vocês por essa oportunidade. Amanhã o culto aqui será às 18 horas e nós vamos comentar o capítulo 13, que são 59 versículos. E eu não teria como mexer nesse capítulo agora, nessa correria. Ele é muito grande. Amanhã nós vamos tratar da lepra, tá bom? E existem mais de 7 lepras. A lepra não é só na pele, tem lepra de barba, lepra na testa, lepra de parede de casa, tem vários tipos de lepra que amanhã nós vamos tratar no capítulo 13. Haverá hoje a ceia, irmão? Que bom. Então nós vamos agora fazer a oração do Kiddush de Shabbat e vamos lavar as mãos em seguida para nós recebermos o pão do Criador, o Shabbat do Criador, a circuncisão do coração, da carne, página 305. Vamos lá. 305. E com relação achei. Com relação às nações, nós não podemos absorver, como eu falei no início do culto, a ira, a petulância, a falta de entendimento das nações, né? Porque elas estão em guerra, né?
porque essa energia compete ao entendimento deles. Nós não vivemos em guerra, nós vivemos em Shalom. E essa propriedade de ira pertence a quem não vive Torá. Quem não vive Torá vive atribulado, né? Nós sabemos disso. E todo problema mal entendido, a gente tem que entregar ao Criador. Vamos lá? Começar com o Terreirinho 23. O Eterno é o nosso pastor, por isso nada nos pode faltar. O Eterno nos faz repousar em campos verdejantes. Conduz-me às águas tranquilas. Restaura a minha alma. Guie-me por veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu siga pelo vale das sombras da morte, nada temerei, pois tu estarás comigo. Teu cajado e teu bordão me darão apoio e conforto. Preparas-me uma mesa de delícias na presença dos meus inimigos. Unges com óleo minha cabeça. Meu cálice transborda. Certamente a bondade e benevolência me acompanharão por todos os dias da nossa existência. E por todo sempre habitaremos na casa do Criador. Se apartares do Shabat o teu pé, não prosseguires as tuas empresas, no meu Kadosh dia, se ao Shabat se chamares deleitoso, santificado pelo Eterno, digno de honra, se honrares, não seguindo os teus caminhos, nem te ocupando nas tuas empresas, nem falando as tuas palavras, então te deleitarás no Eterno. Eu te farei subir às alturas da terra e te alimentarei com a herança de teu pai Jacob, porque a boca do Eterno falou. E as filhas e filhos dos hebreus guardarão o Shabat, para fazer o Shabat uma aliança perpétua por suas gerações. Ele é um sinal entre mim e os filhos dos hebreus para sempre. De que em 6 dias o Eterno fez os céus, a terra, no 7º dia folgou e descansou. Portanto, o Eterno abençoou o dia de Shabat e o santificou. Com a permissão dos senhores, a vida. Bendito sejas tu, Eterno, nosso Criador, Rei do Universo, que criaste o fruto da videira. Bendito sejas tu, Eterno, nosso Criador, Rei do Universo, que criaste tudo pela tua palavra. Bendito sejas tu, Eterno, nosso Criador, Rei do Universo, que nos santificaste com os teus mandamentos e nos ordenaste sentar na sucar. Bendito sejas tu, Eterno, nosso Criador, Rei do Universo, que nos santificaste com os teus mandamentos e nos ordenaste lavar as mãos. Bendito sejas tu, Eterno, nosso Criador, Rei do Universo, que criaste, que da terra faz brotar o pão. Abre tuas mãos e satisfaz os anseios de todos os seres. Amém. Podemos lavar as mãos e sentar para a ceia do Shabat. Amanhã o culto será às 18 horas, aqui. Yevareh Adonai Ismerecha Yair Adonai Panavelecha Vekuneka Es Adonai Panavelecha Veyaselecha Shalom. Elohim é Rei fiel. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Faça resplandecer o Eterno seu rosto sobre ti. Te agracie. Tenha o Eterno bondade de ti, põe ti a Shalom. Porão o nome do Eterno sobre as filhas e filhos de Israel, e certamente o Eterno nos abençoará. Shabbat Shalom a todos. Um forte abraço. Até amanhã. Shalom. Agora nós vamos lá